Estamos dando início à reunião de diretoria colegiada extraordinária número 70 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada hoje, dia 30 de junho de 2026. Estão presentes a diretora Simone Araújo, o diretor Daniel Maia, o diretor Pietro Mendes e eu, o diretor-geral Arthur Watt. Também estão conosco o subprocurador-geral Marcos Portela, a ouvidora interina Úrsula Barcelos, a superintendente adjunta de Governança e Estratégia Nayara Nunes, além das equipes da SGE, SCI e STI, que dão suporte à realização da reunião. Temos uma pauta única, regulatória, e o item, o processo 48.610.206.030 de 2026, que é a aprovação das minutas de resolução que estabelecem critérios para a caracterização da elevação abusiva de preços de combustíveis por revendedores varejistas e por distribuidores de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP. A unidade autora, Superintendência de Defesa da Concorrência, SDC, e a diretora relatora, Simone Araújo, tem a palavra. Obrigada, diretor-geral. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos meus colegas diretores, o diretor Pietro e o diretor Daniel. Agradeço igualmente as equipes técnicas que nos apoiam na tarde de hoje. Cumprimento os representantes da Ouvidoria e da Procuradoria Federal junto à ANP, assim como da SGE, SI e STI. Inicio informando que trata-se de proposta de aprovação de 2 minutas de resolução, cujo objetivo é estabelecer os critérios para caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis por parte de revendedores varejistas de combustíveis líquidos e de gás natural, gás liquefeito de petróleo, GLP, e de distribuidores de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP. A proposta normativa decorre da introdução, a partir da publicação das medidas provisórias de número 1340/2026 e 1349 também de 2026, da infração administrativa consistente em elevar de forma abusiva os preços de combustíveis prevista no artigo 3º, inciso 21, da Lei 9847 de 1999, a Lei de Penalidades, cuja densificação técnico-regulatória incumbe à ANP. O processo foi devidamente instruído pela Superintendência de Defesa da Concorrência, SDC, culminando na elaboração do despacho de proposta para deliberação de diretoria do número 35, de 2026, que consolida a análise técnica e propõe a submissão da matéria a este colegiado. Inicialmente, eu gostaria de convidar o Superintendente de Defesa da Concorrência, Bruno Moura, para apresentar as contribuições recebidas durante o período de consulta e audiência pública e, ademais, informar sobre os principais ajustes ocorridos nas minutas de resolução e, antecipadamente, informo aos meus colegas que utilizarei a apresentação feita pelo superintendente Bruno Moura entre os fundamentos do meu voto. Bruno, boa noite, a palavra está com você. Obrigado. Obrigado, diretora. Vou compartilhar a apresentação. Bom, o objeto dessa apresentação é apresentar as minutas de resolução, então, que tem como objetivo estabelecer os critérios para a caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis por parte de revendedores varejistas de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP, e de distribuidores de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP. Na reunião de diretoria de 29 de maio, foi decidido por unanimidade dispensar a realização de relatório de AIR em face da urgência, nos termos do decreto 10.411, justificada pela necessidade de cumprimento da determinação trazida nas medidas provisórias número 1340 e 1349 desse ano de 2026.
e também autorizar a abertura de consulta pública pelo prazo de 5 dias em face da urgência para cumprimento das medidas provisórias e a realização de posterior audiência pública das minutas de resolução já mencionadas. Foi então publicado o aviso, né, de consulta pública e audiência pública número 12 de 2026, sendo a consulta pública realizada no período de 8 de junho a 12 de junho. Foram recebidas via formulário eletrônico disponibilizado para a minuta voltada ao segmento de revenda, 58 contribuições de 10 agentes. Para a minuta voltada ao segmento de distribuição, 72 contribuições de 16 agentes. A ANP recebeu ainda 17 documentos adicionais que constam também no SEI. A audiência pública foi realizada em formato remoto por meio da plataforma virtual Teams em 2 sessões. A primeira sessão ocorreu no dia 15 de junho e, em razão do elevado número de pedidos de inscrição como expositor, foi informada a continuidade da audiência em uma segunda sessão realizada no dia 17 de junho do mesmo ano. Foi registrada a participação direta nas 2 sessões de 331 participantes não coincidentes, né? Já descontando quem participou de ambas as sessões. No slide existe aí uma classificação, né, categorização por perfil de participante nessas audiências. Com relação às principais alterações nas minutas de resolução, foram avaliadas, né, todas as contribuições recebidas, seja na consulta pública, seja nas 2 sessões de audiência, e todas foram respondidas no processo administrativo e foram aproveitadas algumas contribuições. 2 delas destaco aqui, são elas: a alteração do percentual de 10% de elevação de margem bruta, utilizado como parâmetro orientativo em etapa inicial de análise, em períodos de situação de conflito geopolítico e situação de calamidade, para 70%. A justificativa é: as margens de distribuição e de revenda compõem conjuntamente uma parcela do preço final ao consumidor, que foi estimado em cerca de 15%. Por outro lado, a experiência internacional de price gouging, ela estabelece limites, usualmente na faixa de 10%, para a elevação de preços finais ao consumidor, e não para as margens. Então, a partir das contribuições recebidas, foi possível aprimorar esse parâmetro, porque, para impactar 10% do preço final, as margens brutas de distribuição e revenda, conjuntamente, precisariam se elevar cerca de 70%, mantendo-se tudo demais constante. O segundo ponto de alteração é do prazo para os agentes apresentarem justificativa ao aumento da margem bruta. Nas minutas postas em consulta, era de 10 dias corridos e foi ajustado para 30 dias corridos, com a justificativa de que o intervalo anterior era demasiado restrito, podendo comprometer a juntada de documentos por parte dos agentes econômicos. Eram essas as informações que gostaria de trazer. Agradeço a oportunidade da palavra e retorno, diretora Simone. Obrigada, Bruno, pela apresentação. E passo então a dar continuidade ao meu relato, informando que o relatório de número 5 consolidou todas as sugestões. O relatório número 5 da Superintendência de Defesa da Concorrência consolidou as sugestões recebidas durante a consulta pública, enquanto que o relatório número 6, 2026, consolidou as informações recebidas na audiência pública, considerando as suas 2 sessões ocorridas no mês de junho corrente.
Por meio de nota técnica número 64, também de 2026, a STC analisou as contribuições recebidas no âmbito da consulta e audiência pública número 12, de 2026, e consolidou as alterações propostas. Conforme já mencionado pelo superintendente Bruno Moura, as principais alterações estão aqui indicadas. A alteração no percentual de 10% de elevação de margem bruta, utilizado como parâmetro orientativo em etapa inicial de análise, em período de situação de conflito geopolítico e situação de calamidade, para 70%, de 10% para 70%. E a justificativa foi posta nos seguintes termos: cada agente somente pode ou deve ser responsabilizado pelo comportamento das variáveis que detém controle. No caso do distribuidor, a margem de distribuição, e no caso da revenda, a margem da revenda. Porém, essas margens compõem apenas uma parcela, ou seja, em valores médios de cerca de 15% do preço final ao consumidor. Lembrem-se, trata-se de um primeiro filtro a ser considerado neste tema. Importa mencionar, como bem observado pelo superintendente, a experiência internacional de price gouging, lembrando que price gouging é uma prática que é observada, em particular, em situações de aumento de preços em bens essenciais, como bens, serviços ou commodities, em situações de crise ou emergência. Por exemplo, isso pode ocorrer em situações de desastres naturais, pandemias ou conflitos geopolíticos, a exemplo do que está acontecendo aqui. Então, a experiência internacional estabelece limites, usualmente 10% para elevação de preços e não para as margens. Na versão da minuta, que foi objeto de participação social, havia sido feita uma transposição direta do mecanismo, utilizando-se o limiar de 10% para a margem, não considerando, portanto, o impacto secundário na variação de preço. A partir das contribuições recebidas, o que reforça a importância da participação social, foi possível aprimorar o parâmetro, pois, para impactar 10% no preço final, as margens brutas de distribuição e revenda conjuntamente precisariam se elevar cerca de 70%, mantendo-se todo o resto constante. Ademais, foi feito um ajuste de 10 dias corridos para 30 dias corridos de prazo para os agentes apresentarem a justificativa ao aumento da margem bruta, identificado na etapa de análise da triagem, acompanhado dos documentos comprobatórios pertinentes. A justificativa pode ser posta nos seguintes termos: após a análise das contribuições e uma permanente integração com a SFI, que a quem endereçamos particularmente essas resoluções, chegou-se à conclusão de que o intervalo de 10 dias corridos estava de fato restrito, podendo inclusive comprometer a juntada de documentos por parte do agente econômico. Assim, fizemos o ajuste necessário. No âmbito da instrução processual, as minutas foram submetidas por meio de ofício próprio da STC à análise da Superintendência de Governança e Estratégia, que se manifestou por meio de ofício, encaminhando pareceres de número 25 e 26, respectivamente. As manifestações da SGE contemplaram análise sobre a perspectiva de técnica legística, na verdade, aspectos formais dos atos normativos e impactos sobre o estoque regulatório da ANP, com recomendações voltadas à melhoria da redação, padronização normativa e coerência interna das minutas, sem incursão sobre aspectos jurídicos ou de mérito regulatório. Em seguida, as minutas foram... Desculpa. Em seguida, as minutas foram encaminhadas à Procuradoria Federal junto à ANP para análise jurídica por meio de ofício próprio também da STC. A Procuradoria Federal manifestou-se em parecer de número 154/2026 PFNP-PGF-AGU, concluindo pela inexistência de óbitos jurídicos ao prosseguimento do processo e a submissão da matéria à diretoria colegiada, destacando que as minutas limitam-se a densificar o conceito jurídico indeterminado previsto em lei, sem inovação no ordenamento jurídico. Preservam o regime de liberdade de preços
não estabelecendo tabelamento nem controle direto de margens. Adota metodologia de apuração que reforça a segurança jurídica e a transparência da atuação regulatória. E, por fim, observam as garantias do contraditório, da ampla defesa e da motivação no âmbito do processo administrativo sancionador. O parecer jurídico recomendou ajustes pontuais na minuta, acatados pela SDC, especialmente no que se refere ao tratamento da ausência de apresentação de justificativa pelos agentes regulados, de modo a evitar automatismo na caracterização da infração, orientação que foi incorporada às versões mais recentes da minuta. As minutas de resolução, após as alterações promovidas, foram devidamente apensadas ao processo. Feito o relatório, passo ao meu voto. Inicialmente, gostaria de agradecer ao empenho e à dedicação da equipe da SDC e, igualmente, ao integral apoio da Procuradoria Federal junto à ANP, em face do conjunto de demandas eminentemente jurídicas que surgiram durante o processo de consulta e audiência pública, e como é bem conhecido por todos, esse processo de regulação e custo também passou pelo sobressalto de uma decisão liminar que veio a seguir a ser debatida e vencida a tese por parte da ANP, nos permitindo dar continuidade o processo de participação social. Esse trabalho, particularmente feito pela área técnica SDC e igualmente pela Procuradoria Federal junto à ANP, foi célere e excepcional e foi fundamental para que chegássemos a esta RD extraordinária. Igualmente, agradeço as contribuições da SFI e também ao empenho e a célere análise feita pela SGE. A matéria apresenta caráter manifestadamente urgente, tendo em vista a necessidade de dar transparência sobre a caracterização da elevação abusiva de preços e sobre as situações de agravamento e penalidades previstas na referida medida provisória, dar transparência à metodologia a ser aplicada para identificar indícios de possível elevação abusiva de preços, conferir efetividade e segurança jurídica à atuação da área técnica da agência na fiscalização e combate às supostas práticas de elevação abusiva de preços e, por fim, dar cumprimento aos requisitos estabelecidos nas medidas provisórias mencionadas e nos decretos de número 12.875 e 12.876, ambos de março de 2026. Destaco que o processo se encontra devidamente instruído, com análise técnica e jurídica e de qualidade regulatória, bem como adequada participação social, estando a matéria apta à apreciação da diretoria nos termos propostos pela Superintendência de Defesa da Concorrência. Ademais, é forçoso mencionar, como eu já sinalizei, a completude do parecer de número 154/2026, PFNP-PGF-AGU, da Lavra da Procuradoria Federal junto à ANP, que considerou os seguintes aspectos: o cumprimento de todos os aspectos formais do processo de consulta e audiência públicas, a garantia da competência da ANP para regular, a preservação da livre iniciativa e regime de preços livres, o acolhimento da manifestação do agente regulado para evitar-se a inversão do ônus da prova. Abordou os aspectos do processo administrativo sancionador, direito de defesa, em particular nos aspectos que dizem respeito à retroatividade da norma, e, por fim, rechaçou a alegação de bis in idem, levando-se em conta que também, para os agentes em telas, serão aplicados os elementos da regulação, ou melhor, da legislação consumerista. Pelo exposto, com base no que consta no processo que ora relato, na nota técnica de número 64/2026 da STC, no parecer de número 25/2026 da Coordenação de Qualidade Regulatória da SGE,
No parecer de número 26 de 2026, também da Coordenação de Qualidade Regulatória da SGE, e no parecer de número 154 de 2026, PFNP-PGF-AGU, encaminho e voto por aprovar a minuta de resolução que estabelece os critérios para a caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis por parte de distribuidores de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP, e aprovar a minuta de resolução que estabelece os critérios para a caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis por parte de revendedores varejistas de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de petróleo, GLP. É assim que eu voto, colegas diretores. Obrigada e devolvo a palavra ao diretor-geral. Obrigado, diretora Simone. Eu passo a palavra ao diretor Pietro Mendes. Boa noite, obrigado, diretor-geral. Aproveitando para cumprimentar todos que nos acompanham, diretora Simone, diretor Daniel, Bruno, superintendente de defesa da concorrência, elogiar o trabalho da diretora Simone, esse esforço concentrado para produzir essa norma num prazo tão curto, e manifestar a minha concordância aí com o relato e a proposição. Obrigado. Obrigado, diretor Pietro. Eu passo a palavra ao diretor Daniel Maia. Boa noite, diretor-geral, diretora Simone, relatora da matéria, diretor Pietro, todos os demais aqui que participam dessa reunião. Eu também antecipo minha concordância com a proposta da diretora Simone. Agradeço a apresentação do superintendente Bruno, parabenizando toda a equipe da STC e demais superintendências envolvidas, como a SFI e SDL, principalmente. Apenas acrescentar a importância da consulta pública, no prazo da consulta e da audiência pública. A audiência pública realizada, pude acompanhar as contribuições, bastante técnicas, com muita profundidade. E também dizer que, da minha parte, muito do que foi comentado, sobretudo na audiência pública, é um pouco da minha também percepção a respeito da dificuldade técnica e de como operacionalizar, né, esse conceito fugiu a palavra aqui, enfim, bastante pouco objetivo, né, da abusividade de preço, indefinido talvez, né, mas também a necessidade de nós caminharmos com essa matéria, considerando a competência, né, a previsão expressa de uma sanção na lei de penalidades da ANP, que claramente traz uma conduta que deve ser reprimida, que é a comercialização de forma abusiva de combustíveis que nós fiscalizamos, e diante disso a ANP precisa também dar alguma sinalização para o mercado. Essa competência nova, de fato, inegavelmente polêmica, né? Não apenas em razão do que escutamos na audiência, mas nas contribuições de consulta pública e nos movimentos diversos dos agentes de mercado. Escutei também algumas contribuições que questionavam o fato de ser resolução e não instrução normativa. Nós até superamos isso, né? Inicialmente começamos, né, diretora Simone, como instrução normativa, mudamos para resolução, até de uma forma mais conservadora, até em benefício dos agentes, né? Considerando até o próprio rito de elaboração da resolução, ela é bem mais rígido do que de uma instrução normativa, seja para até a sua alteração. Houve contribuições que até são um pouco antagônicas, né, em que se quer mais objetividade e, ao mesmo tempo, outras que não se quer tanta objetividade, dada a dificuldade técnica de objetivar a matéria. Então, acho que a gente chega não tenho certeza, na verdade, não acho que a gente chega numa minuta adequada à complexidade da matéria e, na verdade, o exercício da nossa competência de fiscalizar e, eventualmente, sancionar é que vai amadurecer essa norma, que vai talvez trazer
a própria maturidade da agência, né, em como encarar essa competência. Eu acho que esse é o ponto, do ponto de vista das áreas interagindo ao longo desse período. Eu vejo muita tranquilidade e maturidade de compreender a novidade e o quão sensível é o exercício dessa competência, ao mesmo tempo importante, né, para o mercado que nós regulamos. Então, essas são as rápidas considerações que passo acompanhando o voto da diretora Simone. Muito obrigado. Obrigado, diretor Daniel. Da minha parte, também acompanhando a diretora relatora, diretora Simone. Gostaria também, primeiramente, de ressaltar aí e agradecer o trabalho árduo, fantástico, dedicado das áreas técnicas, SDC, capitaneando aí, também da nossa Procuradoria, que deu todos os pareceres aí jurídicos e muito contribuiu aí para a segurança jurídica da norma. E pontuar, assim, a importância, né, como dito aí pelo diretor Daniel, de darmos cabo dessa missão, dessa competência atribuída à ANP e ter essa norma que sinaliza ao mercado também a atuação da ANP e o processo regulatório que ele colocado em movimento de uma forma célere, né? Aprovamos encurtamento dos prazos aí também, obviamente, diante da necessidade de darmos essa resposta aí à sociedade, ao mercado, em face dos novos tipos, né, administrativos aí trazidos para a fiscalização da abusividade. Então, tivemos muitas contribuições, 130 contribuições à minuta, documentos complementares, manifestações orais nas sessões de audiência pública, e a gente pode ver que, claro, né, como falado aí, não é um acolhimento geral, mas foram acolhidos importantes pontos aí para melhorar, avançar com a minuta e termos algo consistente, que não estabelece controle ou tabelamento de preços, mas diretrizes para a fiscalização da abusividade. Não há criação de nova infração administrativa, apenas a regulamentação no âmbito da ANP das infrações criadas, respeito às competências de CAD, Senacom, PROCONs, mas também uma atuação ativa da ANP para fazer essa triagem inicial das margens, para a avaliação de forma individualizada, com contraditório e ampla defesa, para a caracterização da abusividade. E feito esse arcabouço normativo aí que a ANP agora aprova, reitero, como dito mais cedo, que agiremos com firmeza para combater aí condutas abusivas devidamente comprovadas. Então, com essas considerações, acompanho o voto da diretora relatora e a matéria encontra-se aprovada por unanimidade dos 4 diretores presentes à reunião. Com isso, caso ninguém deseje fazer um uso final da palavra aí, e agradecendo a todos aí que se dedicaram a realizar essa reunião extraordinária aí, esse horário e tudo mais, eu caminho aí para o encerramento e agradeço a todos aí pela atenção. Obrigado.